Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu já há alguns dias estava para fazer um vídeo, mas quando me coça a língua, aí é o momento ideal, né? O cérebro sempre trabalha, que eu não tenho só dois neurônios, eu tenho muitos neurônios, e todos eles trabalham, né, numa comunidade, né, e todos afins uns com os outros. Não é como essa família de merda, essa família bolsonarenta, que, diga-se de passagem, eu, nos meus 70 e tantos anos, eu já vi várias famílias em diferentes partes do planeta que eu já estive, que talvez, inclusive na minha mesmo, um elemento tivesse se desgarrado, uma ovelha desgarrada. Agora, eu nunca pude observar em nenhum dos países que eu já passei, países socialistas, até mesmo comunistas, como o caso de Cuba, não é? Eu nunca tive a oportunidade de ver uma família onde todos os integrantes são um zero à esquerda, não é? E um camarada, quer dizer, um companheiro, não vou falar a expressão camarada, porque vão dizer que eu sou, aí é que vão dizer que eu sou comunista mesmo, né? Se bem que tenho os pés bastante fincados, não é? Dentro de um certo comunismo, porque, diga-se de passagem, eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de ler todos os discursos de Fidel. Eu tive essa cautela e de ler com bastante atenção. Não somente de Fidel, Che Guevara e outros mais. Pois bem, e o que eu digo é o seguinte: essa família, tanto o pai, filho de um alcoólatra, o velho Jair, o presidiário, o fujão, né, o bandido, o mandrião, nunca trabalharam, nunca tiveram nenhuma carteira de trabalho. Eles não sabem o que é isso. Assim como diz o professor Marco Antônio Villa, você apresenta uma carteira de trabalho e um livro, eles fogem do planeta. Eu já falei isso em vídeo anterior, porque são altamente ignorantes, boçais ao extremo. E esse estúpido, através desse vídeo que esse companheiro me mandou, a moça lá dizia, né, reproduziu o que esse candidatozinho de merda, né, o filho do presidiário, o candidato a presidente da República, né, mentiroso que só, esse esse elemento simplesmente disse que ganhando as eleições, isso aí, não é? Isso aí só quem acredita mesmo em Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa e outras coisas do gênero. Ele vai transformar o Brasil num país totalmente cristão, assim, ajoelhados a Jesus Cristo. Essa palavra ajoelhada não foi usada, mas eu estou usando aqui. Quis dizer mais ou menos isso. Agora, o que esse estúpido, que não entende nada de teologia, nem ele, bem, o irmão mais novo fala degraus, não é? É bastante comparável ao comedor de banana com casca de Minas Gerais, né? E que é outro jumento, com todo o perdão ao animal. E se esse elemento diz que vai transformar o Brasil em um país altamente cristão, né? E todos ligados a Jesus, o que esse elemento vai fazer em Israel? Se vocês não sabem, Jesus, Yeshua, né? Eu não sei a pronúncia, que era o nome de Jesus, esse nome de Jesus Cristo não existe, isso não existe, entendeu? Era um rebelde dentro do judaísmo. E daí foi levado à crucificação, né, pelos romanos. Tanto os judeus fizeram, que levaram Cristo, né, à crucificação. Pois bem, o que esse boçal vai fazer tanto em Israel? Se é um país que não tem crença cristã,
Lá tem, simplesmente, claro, em Jerusalém você vai lá e coisa e tal, meramente ponto turístico. Ali não tem nenhum judeu católico. Isso nem existe, sabe? É mais fácil você encontrar um grão especial de areia no deserto do Saara, sabe? Não existe. E aí, esse imbecil, assim, isso é genético, essa imbecilidade vem de berço, né? O pai do Mandrião bandido, que está 27 anos e 3 meses de cadeia, o pai era um alcoólatra, né? As mulheres, bem, as três, né? Porque ele era altamente cristão, né? Dedicado à família, mas teve 3 mulheres. E ainda falou lá para aqueles lados do norte, da Venezuela, por ali, não, pintou um clima. Olha só que elemento altamente cristão. Então, os israelenses, o judeu, ele não tem a crença cristã, eles não acreditam no Novo Testamento. E quem pode ler, ou até mesmo assistir, não é, a teologia reversa, vocês podem observar o Novo Testamento, ele desfaz justamente o Velho Testamento. Daí a não crença dos judeus no Novo Testamento. Porque eles querem continuar, sabe? O judeu extremamente ortodoxo, eles vivem num mundo, vivem dentro de um capitalismo, porque o dinheiro para eles é a coisa mais importante do planeta. Mas como se estivesse vivendo há 4.000 anos atrás, não é? Fazem coisas que, bem, aqui não é o caso de se comentar. O caso de se comentar aqui é justamente a estupidez desse tal Flávio Bolsonaro. Eu não gosto nem de pronunciar esse nome, porque, olha, além de... Vocês me perdoem aí que eu gosto de fumar meu fumo de rolo. Quando eu não estou fumando fumo de rolo, estou fumando charuto. Eu não fumo o cigarro convencional. Eu não suporto, detesto, aquela fumaça me provoca náusea, então eu não fumo. Agora, o fumo de rolo feito no papel, eu gosto demais, porque ele não me arde a garganta, não me provoca assim tanta tosse, o que já não acontece quando eu faço, às vezes, algum cigarro na palha ou compro esse paeirinho, que o pessoal chama aqui em Minas Gerais. Eu geralmente não faço isso, porque ele me provoca uma grande irritação na garganta. Mas, bem, voltando ao tema, esse estúpido, esse Flávio Bolsonaro, não é, que certamente, se não fugir, né, para a terra do tio Samuel, não é, nome judaico, né? Pois bem, se ele não fugir para lá, vai ter o mesmo destino do pai. O outro já não pode vir para cá, o Bananinha, né? O Cabeção, o Carluxo, também vai perder lá em Santa Catarina. Tudo dizem as más línguas. E o outro, o mais analfabeto de todos, o Jair Renan, o que fala degrais, esse, coitado, esse se cair de 4, come capim. Pois bem, já estando dentro desse tema, já que esse beócio, esse boçal desse Tari Flávio tocou no tema religião, que quer transformar o Brasil, não é, em um país totalmente cristão. Eu quero responder aqui a uma determinada pessoa que até esteve comigo outro dia. Não somente a ela, mas a uns 3 ou 4, que querem me converter à religiosidade. Minhas senhoras, eu sou ateu há muitos anos. Nada, mamãe, que foi mamãe, que está até aqui nessa tatuagem. Vocês veem aqui mamãe, papai, aqui meu filho, né? E tem outras mais, eu estou cheio de tatuagens.
E não faço isso para exibir. Estou fazendo da minha casa sem camisa porque estou nela. Eu jamais faria isso na casa de alguém. Se alguém não quiser assistir o vídeo, simplesmente nem abra. Eu sou categórico nesse sentido. Pois bem, essas pessoas tentam me convencer, sabe? Não, você tem que rezar. Poxa, eu já não faço isso, hein? Há mais de meio século. Há mais de meio século eu não faço isso. Eu estou com 70 e tantos anos, eu já não faço isso. E não tenho nenhuma pretensão em fazer. Daí, o velho dito popular do passado, né? Quem nasceu para ser cachorro, há de morrer latindo. Então, é o que eu queria dizer a vocês, que esse beócio, esse Tariflávio, o Flávio Rachadinha, né? É de uma incapacidade, uma incapacidade e total desconhecimento, e diz que tem até pós-graduação, não sei de quê, só se for do Jardim da Infância, que deve não ter recebido nenhum diploma de mérito e deve ter sido certamente reprovado no antigo Jardim de Infância. Eu não sei como é que se fala hoje em dia. Bem, mas o ensino pré do elementar, é isso, porque hoje as crianças entram com 2 anos na escola, né? Na escolinha, para amassar massinha, fazer isso, fazer aquilo, origamis e o diabo 4. Pois então, esse Flávio, ele não consegue alavancar na campanha. Cada coisa que faz, cada coisa que apresenta, como agora o caso do Lulinha, que já foi visto e revisto e super revisto e não se encontrou nada contra ele. Já se mandou abrir, não é? Todo o currículo dele, ele tem currículo. Ao contrário de Bolsonaro e da sua família toda, que tem folha corrida, prontuário, não é? Bem, tanto que está preso. Então, tudo o que eles estão fazendo, eles se afundam mais e mais nas pesquisas e na sua campanha. Agora, lamentavelmente, o nosso povo é desconhecedor da política. E quando você vai falar com alguém, eu não sou de fazer muito comentário, a menos com quem tem o mesmo viés político meu. Porque hoje em dia, com a tal rivalidade, não é? Você está arriscado a levar uma pedrada no meio da rua. E eu não estou aí, depois já de idoso, não é? Eu não me considero, mas sou. Bem, você está arriscado a levar uma pedrada. Para evitar esse contratempo, eu nem comento. E aí, essas pessoas falam o seguinte: ah, eu não gosto de política. Poxa, fulana, Beltrana, Cicrana, o mínimo do mínimo vocês têm que entender. Vocês não vão votar simplesmente porque o candidato é bonitinho, porque o candidato ofereceu um pão com salsicha ou que vai te dar uma dentadura. Não, isso é coisa do passado. Isso é coisa do passado. Então, esse é o vídeo que eu queria responder a algumas pessoas que tentam me converter, não é? E também falar desse estúpido, ignorante, boçal, Flávio Bolsonaro. Isso é tudo, muito obrigado, boa tarde e até a próxima.